Obrigada. Eu posso ficar. Então, eu fico para a fé? Tem? Boa tarde, pessoal. A gente... ele quer tirar? Tá. A gente é equipe Y-Stats. O nome da missão que a gente escolheu foi Yara. Acho que todo mundo teve alguma inspiração também, né? A gente escolheu Yara para a gente ter uma missão que represente o folclore brasileiro. Essa aqui é a vista explodida do nosso satélite. Ele conta com 2 mecanismos diferentes. Ele tem mecanismo de abertura de painéis, mecanismo de abertura da antena. Tem a nossa eletrônica, computador de bordo que fica em cima, controle de atitude e o suprimento de energia, né? E a estrutura que foi feita para comportar todos esses mecanismos e todas essas coisas. A gente vai pular aqui a parte de estruturas, porque está faltando um membro que está chegando. Então, vamos começar falando sobre o suprimento de energia, tá? Para o nosso suprimento de energia, a gente escolheu os sensores DSB18, DS18P20, sensores de temperatura pequenos. Eles conseguem ficar bem comportados no nosso suporte de bateria, então dá para a gente acompanhar a temperatura das baterias. Através dele, a gente faz o acionamento, né? A gente usa a temperatura dele para fazer o acionamento do nosso controle térmico. A gente tem um sensor de corrente e tensão, que é o INA219. A gente tem o LM2596, que é o nosso step down. E a gente tem o MOSFET IRL-Z44N, que ele é responsável por fazer o chaveamento do controle térmico. Em seguida, junto com a parte das baterias, a gente tem controle térmico. Foi feito um estudo também dos componentes e das partes das baterias, e a gente percebeu que as baterias seriam a nossa principal área que a gente teria que proteger. Então, foram feitos testes, a gente começou isolando baterias e resistores para ver se a gente conseguiria fazer essa troca de calor com as baterias e se manterem temperaturas. Então, aqui a gente tem um sistema ativo e passivo. O nosso sistema ativo ele faz o uso de 2 resistores de potência em paralelo, sendo de 15 ohms e 20 watts, e a gente usa na parte de fora a mica, que a gente usou para isolar essas baterias e também ajudar num sistema passivo, para a gente conseguir manter essas temperaturas, porque a gente analisou que o nosso maior problema seria quando abaixasse as temperaturas, que a gente poderia ter um congelamento dessas baterias. A gente faz uso de 8 baterias, então a gente precisava ter esse suporte, e junto com uma esfera ela faz esse chaveamento, então a gente, quando ela alcança ali uma temperatura de 15 graus, já é acionado, e é um tempo suficiente de haver o aquecimento das baterias por uma troca de calor. A gente conseguiu alcançar pelo menos 1 grau de temperatura a cada 1 minuto, então a gente viu que a gente conseguiria manter a nossa temperatura das nossas baterias. Isso. 3. Como ela já falou, né, são 8 baterias de lítio. A gente comporta todas elas nesse pack de impressão 3D que Estruturas fez, só que, na verdade, são 3 packs de bateria diferentes. Um pack de alimentação para o Raspberry, um pack de alimentação para o motor de controle de atitude e um pack de alimentação para o sistema. Além disso, a gente tem 4 células solares de 5 volts e 2,2 watts. Para as baterias, né? Todas as baterias do nosso sistema, elas foram cicladas, porque quando a gente compra a bateria sempre tem aquele erro, né, da capacidade dela. Então, a gente fez questão de ciclar cada uma delas. Também a gente testou as nossas células, elas não tiveram um melhor potencial, ficou menos de 50%, né? Mas foi bom para a gente ter uma ideia mais ou menos de como seria. A gente fez uma câmara, né, de papelão, a gente botou uma lâmpada incandescente
e a gente fez o teste assim, na primeira foto, e na segunda foto a gente já estava fazendo um teste lá na faculdade, já meio-dia, mais ou menos. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, ele parece que o sol está mais perto da gente, então é um ótimo lugar para fazer teste. Agora, Rodrigo. Olá, boa tarde, eu sou Rodrigo, eu sou líder de controle de atitude. O nosso controle de atitude, a gente fez várias modificações desde a última vez, principalmente focada em precisão, né? A gente usa uma roda de reação galvanizada de aproximadamente 160 gramas. A gente tem um sensor infravermelho, LM393, que fica embaixo da roda, que ajuda a gente a determinar o RPM da roda, a fim da gente conseguir fazer o ajuste fino, para que ele consiga ser bem preciso quando ele mira para uma fonte. Nós estamos usando o motor DC, a gente usa um Arduino Nano justamente para, igual muitas outras equipes aqui falaram, para conseguir fazer uma espécie de satélite modular, principalmente nas questões de testes, que se for esperar até integrar o satélite todo para testar o controle de atitude, a gente vai demorar o dobro do tempo, né? Então, também uma ponte H para ajudar a direcionar o motor. Pode passar. A gente também fez algumas simulações no MATLAB. Talvez não dê para ler tanto assim, mas aqui a gente pode ver que a gente está com um diagrama de módulos e a gente fez essa simulação no MATLAB justamente para conseguir definir melhor os valores de P e D, para a gente não ter que ficar tanto na tentativa e erro e conseguir ter uma ideia melhor de como fazer o código. Essa simulação gerou alguns gráficos que talvez não tenham ficado tão bons, mas, por exemplo, a gente consegue ver a corrente que o satélite estaria passando na simulação, a velocidade do CubeSat também, e vários outros resultados para que a gente consiga fazer uma montagem melhor do nosso controle de atitude. Também na escolha do motor, ano passado a gente não conseguiu... A gente usou um motor de passo e descobriu que para baixas velocidades ele funcionava muito bem, mas quando a gente tinha que aumentar um pouco a velocidade ele não funcionava tanto. Então a gente fez um teste bem a fundo de motores, tanto com motor de passo, com motor brushless, tanto de drone quanto gimbal. A gente estudou cada as velocidades máximas, os torques, e acabou ficando com o motor DC, que era a melhor opção para o que a gente está tentando fazer. Os outros normalmente não tinham torque suficiente ou não tinham uma precisão muito boa a baixas velocidades ou altas velocidades. Aqui é um dos testes que a gente fez de estabilização. Pode ver que ele vai estabilizando e, de novo, como ele é modular, a gente consegue testar isso só com 2 baterias ali do lado, sem precisar que o satélite inteiro esteja ligado nele para conseguir testar as coisas, né? Pode passar. Computador de bordo, a gente escolheu um S32 Realtek com LoRa, já para ter também junto a nossa telemetria, ficar mais fácil para a gente. E a gente tem sensores de pressão, altitude, temperatura, giroscópio, GPS, e a gente tem uma memória para armazenamento de dados, que a gente usa uma E2PROM. Basicamente, o computador de bordo o cérebro do satélite, então ele é responsável por receber todos os dados de todos os subsistemas. Como o Rodrigo falou, a gente tenta fazer tudo bem modular, então a gente tem uma placa para cada subsistema, e esse cara é responsável por se comunicar com todos eles. Então a gente fez um algoritmo onde a gente usa endereçamento para cada placa, e cada placa tem uma serial onde ela responde exclusivamente, para a gente não ter conflito na hora de que, por exemplo, no nosso satélite, o suprimento de energia manda atenção o tempo inteiro, para a gente saber como é que está a tensão e quantos de corrente. Então, para não causar conflito com outras partes do satélite, a gente fez uma serial exclusiva para cada um. Então, a gente fez dessa forma. E, além disso, né, ele também é responsável por receber toda a telemetria.
e também enviar, né, os dados de satélite. Então, a gente também tem... no código, eu fiz 2 pacotes de rádio diferentes. A gente tem um pacote de rádio que a gente coloca todas as informações do computador de bordo, e quando alguma missão for atualizada, esse dado ele é atualizado no pacote de rádio. Então, o pacote vem maior e vem com todos esses dados. Então, tipo, suplemento de energia mandou alguma coisa, já manda o pacote com suplemento de energia. Aí a gente faz, tipo, um pacote com os dados de computador de bordo e um pacote com os dados de computador de bordo, mais os dados de missão, controle de atitude e suprimento também. Falando um pouco também sobre a nossa eletrônica, né? A escolha de componentes foi fundamental aqui. A gente tentou padronizar todas as outras placas que não eram computador de bordo com Arduino Nano. Fica mais fácil para a gente trabalhar, é mais barato também, e fica mais fácil para a galera que entrou na equipe agora aprender, né? Mais fácil do que você mexer com o Realtek, assim, com o LoRa, que tem uma documentação muito menor do que o Arduino tem. Então, a gente tem 4 placas que a gente desenhou e a gente fresou lá no laboratório. Então, a gente fez parte de todo o processo de confecção das placas. A gente tem uma placa especial, né? A gente tem uma placa de interface com Raspberry. Então, o Raspberry tem uma mini placa PCB, que ela fica acoplada somente nos pinos que a gente usa dele. São ao todo 10 pinos, né? 5. E através dessa placa também, a gente tem... Quando eu falei suplemento de energia, eu falei que a gente tinha 3 packs de bateria. A gente não precisou de step down, que é o do controle de atitude, que vai receber 7.4, mas o Raspberry a gente precisava de um step down e a gente teve que usar um diferente do que a gente usa, porque a corrente que o Raspberry precisa é muito maior do que a corrente do nosso sistema. Então, a gente teve que comprar um step down específico que aguentasse até 5 ampere, 4 ampere, para a gente conseguir fazer a alimentação do Raspberry. Porque a gente usa um sistema que as placas elas ficam conectadas num flat. E esse flat, a gente não pode passar de maneira nenhuma atenção para o Raspberry, porque o AWG do fio ele é muito menor e não suporta a corrente de 4 ampere. Então, se a gente passasse 4 ampere ali, o flat ia embora. Então, a gente teve que fazer essa escolha de fazer essa placa de interface para comunicação e para alimentação do Raspberry. Aí a gente usou o KiCad, e em cada placa a gente tem esse conector, a gente usa cabo flat. Então, a gente tem a comunicação ART, a gente tem a alimentação, o reset, né, para você já resetar o sistema todo, e a gente também tem I2C, caso necessário, para alguma das placas. Para a parte da telemetria, como a Catarina falou, a gente faz o uso de um LoRa. A gente faz o uso de uma antena de polo AIS para conectar com o rádio RTL SDR. A gente fez o uso de uma antena de trena de 45 centímetros cada lado, então no total a gente tem 90 centímetros. A gente faz o uso do mecanismo, que depois vai ser falado. Além da antena de polo, a gente tem a unidirecional, que é o LoRa, e a nossa antena de estação de base, que é o YAG-UDA. Os rádios e o software que a gente usa para lidar com essas antenas é o Abatrack, é um software próprio nosso, foi criado pelo pessoal de computador de bordo, que ajuda muito a gente a auxiliar aqui no... a gente faz as nossas próprias antenas de base, a gente tem um auxílio do nosso professor, que nos ajuda a poder fabricar nossas próprias antenas. Aquela primeira foto é um exemplo delas. Ela foi feita com cobre e impressão 3D. Vareta de latão, verdade? Pode continuar. Assim. Aqui foi uma antena de base que a gente fez para captar um dos testes do rádio AIS. Como a gente mora no Rio de Janeiro e a UERJ, o nosso laboratório Fonseca Teles, ele fica muito perto da Baía de Guanabara, então a gente sempre teve muito acesso aos barcos, a gente conseguia ter acessos diários e sempre um bom funcionamento do nosso teste AIS. A gente fez uma antena de base
mais ou menos usando também varetas e um tubo e um cano PVC. Conectava no AIS, conectávamos no computador, e aí a gente conseguia, pelo OpenCPN, ver os dados dos barcos, as locomoções dele. Então, a gente conseguia ver em tempo real o barco se movendo, em que direções eles iam. Dá uma passada aí. Essa, por exemplo, é uma antena de base que a gente usa também. É a nossa antena churrascão. Ela também é feita com fita de cobre e uma tábua de carne. O nosso professor faz o uso... Pode passar. Ele nos dá acesso a um espectrômetro, o analisador de espectro. A gente tem 2 no Larissa, a gente usa um do laboratório e a gente tem esse, que é um mais portátil, então a gente consegue fazer simulações muito práticas e rápidas, então a gente consegue fazer ajustes muito rápidos. Então, por exemplo, a gente fez a antena de 90 centímetros, a gente primeiro fez uma medida de 100, e já colocou para fazer o teste AIS, que aí a gente conseguiu ter ela funcionar na frequência de 160 MHz. Então, a gente foi adaptando. Então, a gente começou com uma antena de 100 e viu que ela conseguia captar muitos barcos. E aí, a gente foi ajustando a frequência na nossa estrutura, junto com a ajuda do analisador. Então, conforme a gente colocava uma estrutura de alumínio, os componentes, tudo isso influencia. Então, a gente sempre conseguiu analisar bem e botar a antena da forma como a gente queria, porque a gente teve esse acesso e a gente soube trabalhar bem com esse acesso. Nossa, a imagem está muito ruim aqui. Mas isso aqui é um fluxograma de, basicamente, como funcionam os comandos. A gente tem, se eu não me engano, 8 comandos que a gente manda para controle de atitude. Tanto a questão dos ângulos, né, enviar 2 ângulos, estabilizar, parar motor. A gente tem um comando para ajustar o PID, então, tipo, você bota a roda, a placa dentro da estrutura e você dá o comando para ajustar o PID. Até porque, né, como vocês viram, no controle de atitude a gente começou usando uma giga de teste, né? Então, é completamente diferente, né, do satélite, então a gente vai ter que ajustar o PID. A gente tem comando também para missão, para a gente receber a área da mancha e qual o navio que é responsável pela mancha. A gente também recebe dados de suprimento de energia em tempo real, acompanhando tanto a temperatura dos 2 sensores quanto a tensão e corrente do sistema. E tudo isso, né, a gente usa... Basicamente, tirando o suprimento de energia, a gente usa o telecomando, a gente fez alguns testes, né, a gente já trabalhava com isso. Inclusive, esse ano, a gente participou da competição da LASC e a gente tinha como experimento uma mini fresa CNC dentro do satélite e ela era acionada via telecomando. Então, a gente suou muito para isso funcionar via rádio. E agora a missão Corlan. Olá, gente. Vou falar um pouco do algoritmo da missão. Basicamente, tipo, detecta a mancha, né? O programa ele detecta a mancha e também ele pega as coordenadas do AIS, as coordenadas reais, né? Lá da Baía de Guanabara. E também a gente colocou como adicional nesse código, né? Para ter mais confiabilidade, a questão do tratamento da imagem, né? Com a mancha para detectar o navio suspeito, né? Caso algum navio tenha, sei lá, um transponder desligado e não está sendo conectado ao IS. Aí pode passar. Aqui só um pouco um fluxograma básico, como o código funciona, né? Primeiro tem a parte do IS, quando ela é executada, né? Com os dados reais dos navios. E aí, esses dados eles vão para um banco de dados, né? Via CSV mesmo. E simultaneamente tem outro programa que ele fica... rodando simultâneo, que no caso ali ficou no satélite, né? Que ele tem a câmera que ele detecta a mancha. Quando ele detecta a mancha, também tem junto, como ele está rodando simultâneo, ele está detectando os navios e as coordenadas dos navios pela UAIS, né? E quando ele detecta a mancha, ele calcula a área da mancha, né? E pela borda das coordenadas, ele consegue identificar qual o navio culpado pelo AIS. Além disso, como ele tem essa parte do tratamento da imagem, ele consegue pegar a área da mancha, né? E, de acordo com o tratamento da imagem, ele associa qual embarcação, caso ela tiver
sem o OS desligado, a embarcação suspeita e faz um alerta de qual é o navio. Além disso, com um banco de dados e com o tratamento de imagem, ele compara os dois e identifica qual é o navio que gerou a mancha de óleo. Pode passar. Aí aqui só um pouco básico, falando sobre... a gente usou o algoritmo HSV, né? Porque, tipo assim, a gente não usou no vídeo as bolinhas, né, no caso, né? Mas, sei lá, no mundo real, tipo assim, a mancha, ela só não é preta, ela também tem uma variação de cores, pode ser prateada, né? E também, esse algoritmo ajuda a gente, ele tem um determinado padrão de cores que ele consegue identificar o que realmente pode ser o óleo no mar e não confundir com as algas, né? E tipo assim, aí, nesse caso, dá mais confiabilidade pro nosso algoritmo. É isso. Bom dia, gente. Eu me chamo João, sou líder de estrutura junto com o Daniel, e eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura. Bom, acho que quando a gente se inscreveu para a CubeDesign, a gente se inscreveu com um satélite 2U, mas na verdade a gente fez a escolha para um satélite 3U, e até falou com o Walter e tal, e a gente fez ele inteiramente em alumínio, feito com usinagem manual, usinagem por parcerias e o corte a laser. Inteiramente em alumínio, dessa liga 6351T6. Ela é muito boa, porque ela tem um tratamento térmico e tal, que deixa ela com uma boa dureza e tal, então a gente escolheu ela, por esse motivo. O satélite fecha mais ou menos aproximadamente com 2,5 kg e tal, e eu vou tentar ser bem rápido, porque eu sei que o nosso tempo já está um pouco acabando e tal, é mais sobre isso, então pode passar Bom, a parte do chassi, ele consiste em 4 partes. Ele consiste nas cantoneiras, que são analisadas exatamente porque a gente quis fazer nesse satélite, que é ter 2 mecanismos de abertura e fixar várias placas, inclusive o Raspberry, que ela é na parede, porque ele é muito maior do que o 10x10 convencional, né, que a gente trabalha. Então, a gente fez essa escolha diferente das cantoneiras personalizadas. Aí a tampa e base, que são comuns, e as laterais são chapas em corte a laser. Acho que basicamente é isso, para ser uma explicação bem rápida do chassi. Boa tarde, meu nome é Daniel. Primeiro, eu queria me desculpar pelo atraso, que eu cheguei correndo no meio da apresentação, que meu Uber se perdeu. Mas, como já foi falado, a gente tem 2 mecanismos de abertura nesse satélite. Tanto o mecanismo de abertura de painel solar, com 4 painéis solares, e o mecanismo de abertura da antena. Consegue dar um play de novo? Aqui a gente tem um vídeo do teste com apenas 2 dos 4 painéis solares. Eles vão ser liberados em pares adjacentes. Eles são presos com um fio de nylon entre eles e uma pequena plaquinha com um resistor amarrada nesse fio de nylon. Quando o satélite recebe por telecomando o comando de acionamento, o computador de bordo manda para o controle de atitude faz o acionamento dos pares de resistores para poder liberar os 4 painéis. Pode passar. Pode dar play no vídeo, por favor. Como também a Luciana falou, nossa antena de AIS é uma antena dipolo, 2 fitas de trena de 45 centímetros, ou seja, somando 90 centímetros total. Foi um desafio bem grande pensar como que a gente faria essa liberação, porque não teria como armazenar no satélite, obviamente, um 3U. O mecanismo que a gente pensou é um mecanismo que comporta como se fosse um pivô, que é liberada uma trava, a própria força elástica da trena enrolada empurra essa porta e ela mesma se estende. Ao invés de a gente fazer um mecanismo de funcionamento por fios de nylon e resistor, como a gente fez nos painéis, a gente resolveu mudar e fazer um sistema de engrenagens, né, com pinhão e cremalheira, para poder fazer a abertura de uma trava que libera essa comporta pivô. A gente resolveu fazer isso para poder inovar um pouco e também facilita muito os nossos testes, porque toda vez que a gente faz o teste com fio de nylon, a gente tem que pegar, amarrar, posicionar de novo, não está bem tensionado, tensionar direito, sempre tem esse problema. Com esse mecanismo, a gente
duas pessoas enrolam a trena, segura a porta fechada, dá o colo, o motor fecha a trava, e ela tem 2 chaves de curso para poder não forçar o mecanismo de impressão 3D. E o João quer falar só mais uma coisa. Ano passado, a gente veio com o mesmo mecanismo de painéis, só que esse ano a gente melhorou. A gente tentou fazer de outras formas, que a nossa ideia principal era abrir e fechar. Eu cheguei a fazer acho que umas 5 versões, mas todas elas são extremamente instáveis. Então, a gente escolheu voltar para o mecanismo com resistores e molas de torção, só que com melhorias. Por exemplo, assim, no ano passado, a gente tinha um problema muito grande em controlar o ângulo que os painéis ficavam. Então, a gente amarrava um fio na parte de trás da dobradiça para poder praticamente prender ele a 90 graus. Nesse aqui, o Daniel conseguiu achar uma forma de a gente fazer uma trava mecânica direto na impressão 3D, mantém ele perfeitinho em 90 graus, desde o início. E para um problema que a gente tinha também, que a gente inclusive teve no ano passado, que foi só conseguir abrir 2 painéis, porque como a gente usava níquel cromo e os nylons ficaram enrolados e tal, e a gente não conseguiu abrir os 4 painéis juntos. Então, essa melhoria que ele fez embaixo ali, que a gente trava, que se só que ele já, só de parafusar ali, ele já segura o nylon perfeitamente, e a gente não ficar segurando de um lado, puxando do outro, para tensionar. Então, isso facilita muito a integração do mecanismo e fechar depois que já é tudo integrado, né? Realmente essas são as melhorias do nosso mecanismo. Queria falar. Acabou. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Saiu. Uma curiosidade. Vocês falaram de 3 packs de baterias. Como vocês chegaram a essa decisão de projeto? Então, quando a gente começou a decidir sobre isso, a gente estava bastante perdido, confesso. E a gente já tinha um sistema na placa de suprimento de energia que dava para usar até 3 baterias em série. E aí a gente foi pensando assim, quanto que o motor vai precisar? Ele até 7.4 vai. Aí a gente ficou com medo a gente tem um pack de bateria para o sistema ele consome pouco. Então a gente não queria perder a autonomia do sistema, então a gente decidiu fazer o pack de bateria para o Raspberry separado, porque a gente sabia que ele ia consumir muito, e a gente também decidiu fazer o pack de baterias do motor separado, para na hora que ele fosse girar, na hora que ele fosse consumir, ele não derrubasse o sistema inteiro. A gente ficou com esse medo. E como a gente ficou com um tempo assim, meio reduzido para a gente ter que fazer vários testes com o mesmo pack de bateria, a gente preferiu jogar no seguro e fazer 3 diferentes. Perfeito. Excelente colocação aí com relação aos packs. Deixa eu ver aqui. Sim, os testes que vocês fizeram com a IS, com o Aldo não está aqui agora, né? Mas o Aldo foi ao Rio fazer uns testes, coletar alguns dados, né? Vocês têm todos esses dados gravados, registrados ou não? Tem? Toda vez que a gente fazia, a gente achava incrível os resultados que a gente alcançava, então era sempre muita alegria. Então a gente tirava muitas fotos e gravava e ficava tipo, nossa, a gente conseguiu muitos. A gente tem vídeos, fotos, tem salvo também no espectrômetro e no CSV. Tem quando executa o código do algoritmo da missão, ele grava no CSV. Acho que deu para ver. Ele grava no CSV, né? E identifica qual é o navio culpado, suspeito. Perfeito, muito bom. Parabéns, então. Você pode voltar só no slide do AIS?
No caso de vocês, quantas engenharias tem aqui, por exemplo, do time de vocês? A gente é muito diversa, a gente aceita de todo mundo da UERJ, a gente tem estatística, engenharia mecânica, engenharia elétrica, biologia, física, ciências da computação, então a gente gosta de trazer várias áreas. A gente, por exemplo, traz o pessoal de biologia como num dos lançamentos de balão, a gente teve a análise de algas, então ali está o nosso pessoal lá atrás, a gente tem a menina de biologia, de oceanografia, então, assim, a gente sempre quis trazer para que todos pudessem conhecer, querendo ou não, todo mundo já foi criança e brincou de leve, um hobby de, quem sabe, criar um satélite, né? Não é só o pessoal de engenharia. Eu brinco com eles que isso aqui foi um batalha naval de nerd. Não, literalmente. No caso da disciplina de AIS, né, eu vi que você mexeu bastante com computação, né? Que você mexeu com banco de dados, carregou um pouco em CSV, eventualmente até Data Science. Não sei se você chegou a usar alguma coisa de Data Science. Não, relacionado a Data Science a gente não colocou, Não. mas, tipo assim, já a parte um pouco de dados, já a gente criar esse banco de dados, né? E depois fazer essa comparação. E o seu curso em específico, qual que é? Informática? Ciência da computação. Ciência da computação, que tem tudo a ver, né? Pô? E vocês tiveram assessoria de algum professor? Assessoria de 2 professores, a gente tem assessoria a um professor de telecomando, telecomunicação, então ele sempre ajudou muito a gente a fazer essas antenas e incentivava a gente a fazer nossas próprias antenas. Essa que está na minha mão ele deixou nas minhas mãos e só ficava me auxiliando. Foi a minha primeira antena na equipe. Eu estou há 1 ano na equipe, então num ano eu já fiz 2 a 3 antenas e já estava mexendo com rádio de RTL. E sempre ele ao meu lado e acompanhando, e o nosso orientador, Jorge Amaral, também esteve sempre muito presente, orientando a gente, incentivando para que a gente continuasse pesquisando e errando sozinho, que é o principal. Por exemplo, nessa antena aí, não foi de primeiro a RTL, a gente errou, e aí tem sempre aquela frustração ali, não, calma, vamos de novo, vamos mudar a frequência, vamos fazer de novo, vamos solda de novo, então é um processo. Outra coisa também que, tipo assim, no receptor, né, ele coleta, né, todos os dados, né, tipo assim, são dados reais, então foi muito legal, tipo assim, a gente vê os nomes dos navios e as coordenadas reais, né, ali da Baía de Guanabara. Bacana, parabéns aí. Obrigada. Tinha até um navio que era Alessandro Volta, e a gente tem um membro Alessandro, e a gente zoou ele enquanto a gente estava fazendo. Temos muitas fotos, a gente brincava muito. Ficou famoso. Ficou famoso ele. Ok, parabéns para vocês aí. Obrigada. E agora acho que é só a última equipe que está faltando, né? Mauá.